Renovados votos de boa tarde, estamos de volta, tal como nós prometemos, aqui a análise que se impõe habitualmente aos domingos na Palanca TV. É nosso convidado, Augusto Fernandes, que é economista. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Luís, boa tarde lá em casa aos telespectadores, não é? Boa tarde extensivo também aos religiosos, é domingo de Ramo, não é? Então, boa tarde para todos. Não é? Pois é. Vamos aqui refletir sobre a visita do Presidente da República, o novo aeroporto internacional. Desde 2005, precisamente, os dados históricos nos remetem a este ano, até a data presente, uma obra que agora vai conhecer, digamos, o fim de execução do ponto de vista das obras. Corretamente. É preocupante quando nós analisamos situações desse género, porque do ponto de vista de investimento e para projetos dessa natureza que recorrem-se a financiamento externo para poderem ser materializados, estamos a falar de um investimento que de magnitude à vontadinha na casa dos $1.000 milhões. Agora ouvimos o ministro a falar de 1,4 mil milhões de dólares, não é, para a execução ou acabamento desta última fase. E quando nós olhamos para investimentos dessa natureza, que levam mais de 10 anos para serem executados, né, temos que olhar para aquilo que são os períodos de graça e o período de carência no âmbito do empréstimo, porque quem empresta dinheiro não quer ficar 15 anos à espera que você comece a lhe devolver o dinheiro. Ou seja, estou a tentar dizer que fomos tomar dinheiro emprestado há cerca de 15 anos atrás para construir um aeroporto que ainda não está concluído, mas já estamos a pagar o serviço da dívida, já estamos a tomar outros empréstimos, que fica todo complicado, né? A nossa dívida pública é complexa porque investiu-se muito em ativos que não geram externalidade positiva e que não geram rendimento para a economia. O único aeroporto que podia gerar tal rendimento é o aeroporto de Luanda, e é este que não fica concluído. Construiu-se importantes aeroportos em Benguela, na Huila, em Cabinda, construiu-se aeroporto em quase todas as províncias. Fala-se de aeroporto, por exemplo, que foram remodelados, como do Kwanza Norte, que não aterra avião. Estamos a falar de aeroportos que, bem apetrechados, mas que não geram rendimento para poder acudir àquilo que é o serviço da dívida que o governo tem que despender todos os meses. O aeroporto de Luanda seria uma exceção, seria um aeroporto que haveria de gerar receitas, que haveria de gerar rendas. Estamos a falar que a perspectiva do aeroporto internacional, o novo aeroporto internacional de Luanda, seriam 15 milhões de passageiros por ano. Estamos a falar de 40 mil pessoas por dia a circularem no aeroporto, onde tem 40 mil pessoas a circular por dia. Podíamos mesmo dizer, sem medo de errar, estamos a falar de um bom mercado, porque dentro do aeroporto você tem tem o bar, tem aquelas partes comerciais, a sala de espera que vendem isto e aquilo, tem lojas de boutique. Há importantes aeroportos a nível do mundo que até têm cadeias de supermercado, né? Há uma área própria em que você pode comprar roupa, sapato, pode comprar mesmo até chocolates, alguma coisa para beber ou para comer, que são zonas frias, não é? E eu, pela área que nós temos a nível do novo aeroporto internacional, acredito que vão ser acomodados de forma melhor o comércio geral. 40 mil pessoas, um fluxo de 40 mil pessoas entre domésticos e internacional, é um fluxo que ainda gera muito resultado, gera muito comércio, tem que ser bem aproveitado. Também aqui olhar para aquilo que é a divisória que se pretende fazer, não é? Que é levar para esse novo espaço o aeroporto internacional e o aeroporto doméstico. Nós sabemos que aqui, na estrutura antiga do aeroporto, temos fundamentalmente 3 serviços a funcionar: o aeroporto internacional, o aeroporto doméstico e ainda temos o terminal militar, que também funciona aí. Não é? Levar estes 2 serviços para um novo aeroporto que dista a 40 km de Luanda e deixar o terminal militar aí isolado, sozinho, não é? E também ouvimos na peça da entrevista do ministro
ontem a dizer que vai permanecer os serviços diplomáticos, vai ter um serviço especial muito ligado àquilo que é o Estado angolano, né, os diplomatas angolanos, que vai continuar no antigo aeroporto internacional 4 de fevereiro. Eu acho que vai ser uma questão de exclusão social? Vai ficar uma estrutura obsoleta, porque os aeroportos precisam ser rentabilizados. Imagina toda a carga de investimento que recebeu o aeroporto doméstico, o 4 de fevereiro, que hoje a gente entra para aí uma estrutura moderna. Para quem entrava nesses aeroportos nos anos 80, onde alguns relatos dizem que até cabrito eram transportados por esses aeroportos, hoje temos um aeroporto moderno a ser abandonado na sua totalidade e deixar ele assim às moscas, porque os voos presidenciais... Mas está descartada a possibilidade do seu encerramento. Mas vai ter que se repensar, porque ou vai se transformar aquilo num supermercado, num shopping, porque aquilo são paredes de betão que precisam ser rentabilizadas, porque se ele fica aí só a servir o apoio diplomático, por exemplo, vamos supor há quanto tempo nós recebemos um chefe de Estado estrangeiro em Angola. Ficamos 2, 3 meses, não vem ninguém. Ficamos 2, 3 meses, não sai ninguém. Quer dizer, utilizar esse aeroporto só para os assuntos executivos vai se tornar uma estrutura que tem custos, porque o governo vai ter que pagar a limpeza daquilo todos os dias, a energia, o ar, a manutenção dos aparelhos de ar-condicionados. Quer dizer, é um aparato logístico que você tem que ter para ter aquilo a funcionar todos os dias, para nada. Então, eu penso que temos aqui duas importantes instalações. Uma que é os voos domésticos, que fica lá mais para o Casquel, e a outra que é dos voos internacionais, que fica mais aqui para o Cacenda. Alguma delas vai ter que ser cedida para rentabilização. Embora o ministro diz que não faz parte dos planos, mas eu penso que isso depois vai ser uma discussão pública, porque precisamos saber onde é que vai sair o dinheiro para manter essa estrutura que vai ficar ociosa. Nós sabemos que os aeroportos todos, a nível do país, são propriedade do Estado angolano. O artigo 95 da Constituição é muito claro, fala dos bens de domínio público e os aeroportos fazem parte dos bens de domínio público. Ou seja, nenhuma empresa pode ser titular, dona de um aeroporto em Angola, dona de um porto. Então, o aeroporto está nessa situação. Pois bem, em junho, possivelmente, o governo angolano vai entrar no processo de certificação do novo aeroporto. Há alguns fatores condicionantes e, bem recentemente, ouviu-se o responsável que está naturalmente a organizar a equipa deste projeto, a falar da questão dos terrenos à volta. Há pessoas que estão a usurpar, estão a construir à volta, que também pode ser um fator condicionante da certificação do novo aeroporto. O que nós temos, se a gente baixar o Google Map, vamos ver que o Zango, não é? Deve ser o Zango, tem muitos Zangos, 5, 7, 8, mas já tem aí um Zango que está na cerca do aeroporto. Isso é indiscutível. E já vai começar a aparecer espaços adjacentes a serem ocupados por outros fins. Porque o que é que nós vamos ter? E é preciso olhar isso com muita seriedade. Estamos a dizer que o aeroporto internacional de Luanda, o antigo, tem uma mobilidade muito grande. Estamos a dizer que o novo aeroporto vai ter uma mobilidade de cerca de 40 mil pessoas por dia. Estamos nós a entender que este aeroporto antigo faz um movimento quase que similar. Não vai fugir muito, porque são as atividades do aeroporto antigo que vão ser migradas para o aeroporto novo. Então, se nós temos aí adjacente ao aeroporto antigo hotéis, restaurantes e outros serviços, esses serviços vão ter que nascer adjacente ao aeroporto novo, porque eu não estou a ver uma companhia petrolífera que faz trânsito em Luanda, pessoas que venham de Londres e dia seguinte têm que embarcar para a Sonda, ou pessoas que venham de Benguela, e conheço até pessoas técnicos que vivem em Benguela, trabalham nas sondas, não é? E vêm e fazem trânsito em Luanda. Sai um dia de Benguela, passa a noite em Luanda e dia seguinte pega o voo que lhe deixa na Sonda. Eu não estou a ver esta pessoa aterrar lá no quilômetro 40 e vir aqui para o Alvalade no hotel e dia seguinte sair do Alvalade
ir para o quilômetro 40 e embarcar para a sonda. É muito cansativo. O que nós vamos ter é serviços de hotelaria a nascerem aí no perímetro do aeroporto. Quem governa deve ficar, de facto, atento a isto e a regular, porque são serviços quase que obrigatórios. Você não vai ter o hotel dentro do aeroporto. Mas podemos correr o risco de termos a mesma situação do aeroporto 4 de Fevereiro e os outros pontos que nós temos, onde há residências à voltas? Se nós não fizermos um planeamento dos terrenos adjacentes ao aeroporto, um planeamento urbano, e ver o que é que de facto precisa e onde é que deve nascer e onde é que deve crescer, o setor privado vai de facto fazer acontecer. Se for ao redor do novo aeroporto, do aeroporto antigo, aí no Casquel, no Martes, nasceram muitas unidades hoteleiras, porque o pessoal de trânsito não quer ficar muitas horas de distância do hotel. Vês que temos pessoas que abdicam de ficar no hotel trópico e preferem ficar no hotel aí no Martes, só para ficar a 5 minutos do aeroporto. Isso conta muito. E também é preciso levar em consideração, quem governa, que vamos criar muito desemprego à volta do aeroporto, porque é muita gente que trabalha aí à volta do aeroporto. Porque esses hotéis que estou aqui a citar vão ficar sem clientes, porque eles só existem porque tem aí um aeroporto que movimenta cerca de 4.000 pessoas por dia. Perdendo o aeroporto aí, muitos dos serviços que temos aí à volta vão perder a sua lógica, mas todos eles, sem exceção, têm vontade de replicar o mesmo investimento ao redor do novo aeroporto. Então, aí deve surgir um planeamento urbano para nós não termos novamente um Museca, conforme temos adjacente ao aeroporto 4 de Fevereiro, onde nós temos, todos nós conhecemos o Casquel do Buraco. Se você estiver no Casquel do Buraco, é uma poluição sonora, você não dorme, o avião a levantar voa, o avião a aterrar, é uma confusão todo dia. E veja aí um desordenamento fora de si. Não podemos permitir que esse desordenamento acompanhe o novo aeroporto. Como evitar isso? Precisamos fazer planeamento urbano. Existem os arquitetos, existem os urbanistas, existem os paisagistas. É chamar esses profissionais, não é? E ver como é que vamos desenvolver. Eu sei que tem um importante hotel que já existe nessa latitude há muito tempo, vai beneficiar tão logo o aeroporto arranca, mas estamos a dizer de um hotel, de um aldeamento turístico que já existe aí há quase 10 anos nesse perímetro e deve estar acometido com resultados negativos porque não tem fluxo de gente, mas tão logo o aeroporto arrancar, ele vai ter a sua faturação a disparar. Mas aquela unidade hoteleira não é suficiente para acudir à demanda. É preciso nascerem serviços adjacentes à volta do aeroporto para poder acudir à demanda. Mas também não podemos permitir que esses serviços aconteçam de forma desorganizada, conforme aconteceram no Casquel do Buraco e no Cacenda. Para tal, quem de direito deve ordenar o investimento, porque o investimento é privado. Quem vai construir o hotel é um privado, quem vai construir o restaurante é um privado. Se o Estado não criar condições para haver uma área específica para ele construir o hotel, ele vai arranjar um museque qualquer para construir o hotel. Vamos continuar a ter aquela desordem urbana que é vista quem aterra em Luanda, quem viaja pelo ar de Luanda, não é uma imagem boa de se ver. Então é preciso acabar com isto. Temos aí na zona do Icolibengo, precisamente aqui a capital do país, Luanda, um imponente projeto que vai favorecer a nossa economia. De facto, é um imponente projeto, não é? Sem desmerecer da iniciativa, sem olhar para aquilo que é comparação de investimento, se era bom investirmos estes $1.000 milhões no aeroporto ou se era melhor investirmos na agricultura, na indústria ou numa outra atividade, sem entrar para essa discussão. Aliás, considerado o terceiro, não é? Considerando o terceiro maior, não é? Mas vem a tal questão, era mesmo urgente, era necessário termos esse aeroporto, o aeroporto que temos internacional não nos chega, precisamos de um outro. Quer dizer, quando temos situação de greve de professores, greves dos médicos e por aí em diante, quer dizer, não quero entrar neste debate que era decisão de investimento. A decisão já foi tomada, o investimento está aí a ser realizado. Agora, o que nós podemos fazer
é focar para tirarmos o maior benefício possível deste investimento, de tal forma que as receitas conseguidas deste investimento sejam canalizadas para o Orçamento Geral do Estado, de tal forma que consiga pagar o serviço da dívida que já está em curso e conseguir também dar fôlego ao governo para outras coisas. Sabemos que temos uma sociedade gestora de aeroportos em Angola, não é? E esta empresa, que é quase que pública, porque ela tem 3 principais acionistas, que é a TAG, que é uma empresa de aviação, que também é sócia na empresa que vai gerir o aeroporto. O IGAP também é sócio nesta empresa, e temos o Sindicato dos Trabalhadores à volta, não é? O Fundo Social dos Trabalhadores, que também é sócio. São esses 3 acionistas, mas também é preciso verificar se esses acionistas já realizaram o capital social. Não basta somente ser sócio e ter, de facto, a gestão, porque se vai gerir um ativo destes do Estado de tamanha importância, o terceiro maior em África, a organização interna desta sociedade de gestão de aeroportos tem que ser, de facto, questionada. A realização do capital social é de todo muito importante para a estrutura financeira de uma empresa. Não é bom olhar para o balanço e lá fora, quem estiver a olhar para o gestor do aeroporto vai olhar para o balanço da empresa, não é? E vai verificar que não realizou capital social. Uma empresa a gerir um importante ativo dessa natureza, eu penso que não ficaria de todo bem. É o governo fazer o esforço necessário, porque a TAG tem os prejuízos que tem. Há quem compara os prejuízos da TAG com os prejuízos do BPC, não é? O IGAP está aí, porque ter um acionista como a TAG, que tem prejuízo no seu balanço, e pedir que ela faça a realização do capital social é um bocadinho penoso. Mas o Estado tem que fechar as vistas, criar condições e obrigar esses entes a fazerem a realização do capital social, para que a imagem do gestor deste ativo não seja questionada no âmbito da certificação, porque na certificação não é só olhar, e o Luís perguntava-me sobre a certificação, não vão só olhar o perímetro do aeroporto, a confusão das casas ao perímetro do aeroporto, mas também vão olhar quem vai gerir o aeroporto, que é de todo, no final do dia, o ente que vai garantir que os aviões aterrem, que os aviões levantem, sem colocar em risco a segurança dos passageiros. Quer dizer, é uma conjuntura toda que deve ser levada em consideração, que começa na seriedade da empresa que vai gerir esse importante ativo. Já para finalizarmos, o seu 1 minuto vai para quê? O meu 1 minuto eu tenho sempre dedicado para o setor produtivo, não é? A economia real, embora que hoje é domingo de Ramos, podíamos dedicá-lo à igreja no seu todo, não só a igreja católica, mas todas as igrejas. E falar das igrejas é falar dos fiéis que vão aos cultos ao domingo, onde se enquadra aquela classe que eu sempre gosto de acarinhar, que são as mamães zungueiras, né? Então, um abraço, um bom domingo para as mamães zungueiras, e para os professores universitários, coragem, para os médicos, calma, que os problemas resolvem-se e a vida continua. Pois bem, muito obrigado, Augusto Fernandes, pela presença, e esperamos contar mais vezes. Obrigado eu. Boa continuação. Ao nosso telespectador, muito obrigado mesmo. Estamos a dizer bye-bye. A promessa de voltarmos dentro de 7 dias com mais temas a analisar. Até lá já sabe que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa tarde, Angola e Moçambique.